Olá, começando mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje, o material que a gente tem pela frente são trechos de um peso pesado da literatura, Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Ah, Bovary, um clássico absoluto. Exato. Vamos focar na jornada do Charles Bovary. Desde a juventude meio sem graça, o casamento com a Emma, que é inesquecível, claro, a vidinha deles na província e tudo que leva ao desfecho que a gente conhece. Exato. A ideia é acompanhar o Charles desde aquele começo desajeitado na escola, o primeiro casamento que, bom, não deu em nada, né? Até o encontro que muda tudo com a Emma Rouault. Uhum. A gente vai ver o casamento, a mudança para a cidadezinha de Yonville e principalmente o tédio e a desilusão crescendo na Emma, que a levam a procurar outros romances. Primeiro com o Léon, depois com o Rodolphe. Esses trechos, sabe? Não só a história em si, mas as camadas dos personagens, os temas que o Flaubert costura tão bem. E que temas, né? Pois é, essa briga entre o sonho romântico e a realidade sensal, a pressão da vida no interior, o que se esperava do casamento na época, a busca pela felicidade e as consequências muitas vezes trágicas das escolhas. Então, bora lá destrinchar isso. Começando pelo Charles. A chegada dele no colégio já dá o tom, né? Aquele boné esquisito. Nossa, o boné é quase um personagem à parte. Flaubert descreve aquilo com um detalhe cruel. Tipo, uma mistura de tudo que é tipo de chapéu militar e popular. Gorro de granadeiro, chapska. Ridículo, né? Totalmente. Mostrando o quanto o menino estava perdido, deslocado. Era um novato, alvo fácil da molecada. Simboliza perfeitamente a inadequação dele, que vai marcar a vida toda. E essa falta de jeito parece vir de casa. Os pais dele são um capítulo à parte, né? Uma dinâmica, assim, complicada. Complicadíssima. O pai, um ex-militar bonitão e fanfarrão que torrou a grana da esposa e vivia reclamando. Típico. E a mãe, que começou apaixonada, virou uma mulher amarga, nervosa, controladora, cuidando de tudo, enquanto o marido, bom, vegetava. Isso refletia na educação do Charles, né? Como assim? O pai queria uma criação espartana, na dureza, tipo Rousseau, sabe? E a mãe super protegendo. Resultado, um garoto de temperamento moderado, meio apagado. Entendo. E a educação formal também não ajuda muito, pelo visto. Passa pela escola sem brilho. Pois é. A infância até que foi solta, lá no vilarejo, correndo atrás de amora, espantando o corvo, mas depois, no colégio de Rouet, foi medíocre. E os estudos de medicina, ele se sentia esmagado. Aprendia na decoreba, né? Como diz o texto, como o cavalo de Nora. Exatamente. Sem entender direito, teve até uma fase meio boêmia, de taverna, dominó. E chegou a reprovar no primeiro exame importante de medicina. Sério? E aí? E a mãe escondeu a reprovação. Só depois, com muito, muito esforço de memória, ele passou. Isso já mostra muito, né? Falta de paixão pela profissão, uma dependência enorme da mãe. Uma dependência que leva direto pro primeiro casamento totalmente arranjado por ela, certo? Certíssimo. Com a Héloïse Dubuc, uma viúva mais velha, feia, segundo Flaubert, seca como um pau, cheia de espinhas, mas que tinha pretendentes. E a mãe Bovary manobrou para garantir o casamento pro filho. Deu um jeito de afastar a concorrência, que era um charcuteiro apoiado pelos padres, veja só. E a vida de casado vira só uma continuação do controle. Ele não ganha mais liberdade. Que nada. Ele achava que ia ter, mas a Héloïse controla tudo. O que ele fala, como se veste, o dinheiro, até espiona as consultas médicas dele. Saiu da saia da mãe para cair na mão da esposa. Complicado. Puxa vida. Mas aí vem a virada do destino, né? Um chamado para cuidar da perna quebrada do tio Rouault, lá na fazenda Les Bertals. É aí que ele conhece a Emma. Exato. Um momento crucial. Ele chega lá meio sonolento, ainda preso na rotina sem graça, enquanto cuida da fratura do pai dela, que nem era nada grave, uma fratura simples, ele vê a Emma, pela primeira vez. E como é essa primeira visão? Ela está costurando umas almofadas, se espeta com a agulha. Flaubert descreve de forma sutil, mas a atração de Charles começa ali, naquele instante. E ele começa a inventar desculpas para voltar lá mais vezes, né? Disfarça, né?
Diz que é zelo profissional, interesse financeiro, mas no fundo é a atmosfera da granja, a presença da Emma, gosta de ouvir os tamancos dela chegando, de vê-la. Tem até o detalhe da sombrinha de seda iluminando o rosto dela. É o começo da obsessão dele, então. E o pai dela, o tio Huo, O pai dela percebe logo. É descrito como um sujeito boa-vida, que gosta de comer bem, beber cidra forte, mas meio alheio ao trabalho, endividado até o pescoço. então ele vê uma oportunidade ali. Com certeza, vê no interesse do Charles uma chance de casar a filha, que ele achava, assim, talentosa demais para ficar na lavoura, e talvez se livrar de umas dívidas. Ele até facilita as coisas, sabe? Só que a primeira esposa, a Heloise, saca tudo. Saca e fica furiosa. Faz o Charles jurar que não volta mais a Les Bertaux. Só que aí, ela morre de repente. Uma hemoptise, parece. O caminho fica livre. Que conveniente, hein? Pois é. E o tio Roal, muito esperto, vai consolar o Charles. E claro, Charles volta a frequentar a fazenda. E aí a aproximação com a Emma se intensifica, imagino. Muito. Conversam na cozinha, depois ele começa a ir até o quarto dela, ela fala dos sonhos que tinha no convento, do tédio que sente no campo, mostra os cadernos de música, os livros de prêmio que ganhou, a voz dela, o olhar. Tudo isso encanta o Charles. É a imagem da jovem romântica presa numa vida sem graça. E ele, que não tinha tido nada parecido antes, cai de amores. Totalmente. Decide pedir a mão dela em casamento, mesmo com um certo receio. O pai Roal aceita na hora, claro. Esperam passar o luto da Heloise? Isso, um luto que nem deve ter sido tão sentido assim por ele, né? Emma prepara o enxoval, e aí vem a festa de casamento. Nossa, Flaubert não economiza na descrição, é quase um documentário da vida rural da época. Uma festa enorme, né? Gigantesca. 43 convidados, 16 horas comendo e bebendo sem parar, uma fartura absurda, 4 lombos, 6 galinhas, vitela, 3 pernas de cordeiro, leitão assado, Meu Deus. 12 morcelas, aguardente, cidra, cremes aos montes e a famosa pièce montée, o bolo confeitado, que veio de Yvetot. É um retrato bem vivo, né? Mas já com uma ponta de crítica. Totalmente. A mistura de gente simples com blusa de cerimônia e bota nova, com gente tentando parecer da cidade, a comilança, as piadas grosseiras, a dança que vira à noite. É um retrato vivo, mas já aponta para essa rusticidade toda, que vai ser um dos grandes problemas para Emma depois. Os pais do Charles mesmo não ficam nada satisfeitos com a festa. E depois da festa, a vida real começa. Vão para a casa de Charles em Tostes. E para ele, parece que tá tudo ótimo, né? Charles é a simplicidade em pessoa. Ele está feliz da vida com a esposa nova, os passeios de mão dada, os carinhos meio desajeitados que ele faz nela, tocando o pente, os anéis, totalmente alheio ao que se passa na cabeça da Emma. E o que se passa na cabeça dela é uma tempestade. Né? O contraste entre o que ela lia e sonhava. Exato. Aqueles romances do convento, Walter Scott, histórias de rainhas como Maria Stuart, Joana d'Arc, os keepsakes cheios de gravuras românticas. E a realidade ao lado do Charles é brutal. Brutal. Ela sente o tédio, Flaubert diz, como uma aranha silenciosa tecendo sua teia nos cantos do coração dela. A vida parece fria como o sótão. E os hábitos do Charles começam a irritá-la profundamente. Nossa, sim. Pequenas coisas que se tornam gigantescas para ela. O jeito dele cortar a rolha da garrafa com canivete, passar a língua nos dentes depois de comer, fazer barulho tomando sopa, a aparência descuidada dele, o gorro de dormir, o cabelo despenteado, as botas grosseiras. E ainda tem a sogra para piorar. A sogra é um terror, cheia de ciúmes, criticando tudo que a Emma faz. E o Charles, coitado, incapaz de mediar, fica ali no meio sem saber o que fazer. Essa rotina sufocante é quebrada por um evento inesperado. O baile no castelo de Vaubyessard. Ah, o baile. Um convite do Marquês d'Andervilliers, que Charles tinha curado de um abscesso na boca. Uma chance única para Emma espiar o mundo dos sonhos dela.
Ela deve ter ficado em êxtase. Completamente. Flaubert descreve o luxo, a atmosfera, o hall de entrada, a sala de bilhar com os retratos dos ancestrais, os nomes e datas, a marquesa, a sala de jantar com criados de libré, lagostas, codornizes, Um mundo totalmente diferente. E a dança? a valsa com o visconde. No começo ela hesita, mas depois se entrega. Aquilo a transporta para outra dimensão. É uma fuga total da realidade medíocre dela. Uma sensação intensíssima. Esse baile deixa uma marca profunda, então. Quando ela volta para casa, a realidade parece ainda pior, imagino. E ela acha aquele porta-charutos. Ah, o porta-charutos de seda verde do Visconde. Aquilo vira um talismã para ela, uma relíquia daquele mundo idealizado. E ela começa a fantasiar mais ainda. Muito mais. Começa a imaginar a vida dele em Paris, compra um mapa da cidade, assina revistas femininas da época, tipo La Corbelle, Les Sylphes de Salons, que eram cheias daquelas idealizações românticas e fúteis. E devora mais romances. Sim, Balzac, Eugène Sue, George Sand, buscando na leitura a emoção que falta desesperadamente na vida real dela. Fantasia com luxo, paixão, bailes em Paris, tudo em contraste absoluto com a vidinha dela em Tostes, com o ajudante da posta passando na rua, a criada felicidade. Mas essa fantasia toda começa a cobrar um preço físico e mental, né? Começa. Ela fica pálida, tem palpitações, abandona a música, o desenho, as coisas que antes lhe davam algum prazer. Sente-se presa em Tostes, fica horas na janela observando a monotonia da rua, o mestre-escola, o guarda rural, os cavalos da posta, o barbeiro sonhador. Desenvolve um desprezo crescente por tudo e todos ao redor. Até o pai dela percebe quando a visita. Percebe. Ela chora escondida, inveja vidas que imaginam serem mais agitadas, fica doente, de verdade. E o Charles, o que ele faz? Chares, na sua ingenuidade, percebe que ela não está bem, mas atribui tudo ao lugar, a Tostes. Consulta um antigo professor em Rouen, que dá um diagnóstico vago. Doença nervosa, precisa mudar de ares. E essa é a deixa para se mudarem para Yonville-Abbey. Exatamente. Uma cidadezinha onde o médico polonês tinha acabado de ir embora. Uma nova chance, talvez. Uma esperança de recomeço. Yonville. Flaubert descreve como um lugar meio bastardo, né? Sem muita personalidade. Uma comarca bastarda, ele diz. Paisagem sem graça, queijo Neufchâtel ruim, a rua principal, a estalagem do Leão de Ouro, da viúva Lefrançois, e a figura central, onipresente, a farmácia do Sr. Omais. Ah, ou mais. O farmacêutico que se acha o suprassumo da ciência e do progresso. Falastrão, pedante, ateu militante. A descrição da farmácia dele é detalhada, com os letreiros, os frascos coloridos, a sombra dele projetada à noite. Ele já se apresenta logo na chegada dos Bovary à estalagem. E é nesse primeiro jantar na estalagem que Emma conhece outra figura importante, Léon Dupuis. Isso, o escrevente do tabelião, um rapaz jovem, que também jantava ali para ter companhia. E a sintonia entre Emma e Léon é instantânea. Começou a conversar e não param mais. Falam de música, ele prefere a alemã, ela a italiana, de Paris, dos romances que leram, do tédio da vida na província. Encontram um no outro um eco das próprias insatisfações, dos mesmos sonhos vagos. Enquanto isso, o Omais faz o quê? Monopoliza o Charles, coitado. Discursa sobre a casa confortável que o médico anterior deixou, sobre as condições sanitárias de Yonville, sobre o perigo dos padres. Charles fica ali ouvindo pacientemente. E a relação entre Emma e Léon se desenvolve rápido. Léon fica encantado por ela. Ele, que normalmente era tímido, meio retraído, se sente eloquente, inspirado perto da Emma. Começam as visitas dele à casa dos Bovary, geralmente acompanhado pelo Omais. O que deve ter sido um pouco frustrante para ele, imagino. Com certeza. Omais sempre falando sem parar, e Charles também não demonstrava grande interesse em receber o Léon. Mas as trocas de olhares, os encontros sutis acontecem. E a Emma, como ela reage a essa atração? Ela sente, claro,
mas luta contra isso. Tem um medo, orgulho, pudor. Tenta se convencer da própria virtude. Sou virtuosa, ela pensa. Tenta ser a esposa e mãe perfeita? Exatamente. Se dedica mais à casa, vai mais à igreja, cuida da filha Berta, que nasceu nesse meio tempo de um jeito quase... Exagerado, forçado. Lembra até Sachete do Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, com a filha. É uma tentativa desesperada de reprimir o desejo. Mas o tédio de Yonville acaba afetando o Léon também, né? Afeta. Ele se cansa da repetição da mesma vida, como Flaubert escreve. Até o mais, que no começo parecia interessante, se torna insuportável para ele. Decidi ir embora para Paris estudar direito. E a despedida deles? É tensa, cheia de subentendidos, de coisas não ditas. Ele lança um último olhar para a janela dela ao partir. Emma fica desolada, focando toda a sua angústia naquela memória idealizada do Léon. Mas esse vazio não dura muito tempo em Yonville, né? Logo aparece outra figura. Ah, sim. Rodolphe Boulanger de Louchet. Um perfil bem diferente do Léon. Quem é ele? Com fama de conquistador. Chega à casa dos Bovary com a desculpa de que Charles precisa sangrar um criado dele. Mas o olho dele vai direto para Emma. Ele percebe logo o potencial ali, né? Na hora. Rodolphe é cínico, calculista, vê insatisfação da Emma, beleza dela, e já começa a traçar o plano de sedução. Ele não é um sonhador como o Léon, ele é um predador experiente. E o palco perfeito para essa sedução acaba sendo o Comício Agrícola de Yonville, um evento que Flaubert descreve com uma ironia fantástica. Fantástica, é um dos pontos altos do livro. De um lado, toda a pompa do evento, as bandeiras, os estandartes, a autoimportância do Homais discutindo química com a dona da estalagem, criticando o café concorrente. E os discursos oficiais? Nossa, os discursos do conselheiro Liovain, do senhor de Rosé Reis, cheios de clichês sobre o governo, a agricultura, a moralidade e o progresso. Uma chatice pomposa. E enquanto isso acontece... Enquanto isso, Rodolphe encontra Emma no prédio da prefeitura, de onde eles têm vista para a multidão. Ele afasta o Homais, afasta o Lheureux e começa o ataque. Falando o quê para ela? Falando exatamente o que ele sabe que ela quer ouvir. Sobre almas atormentadas que se buscam, sobre sonhos não realizados, magnetismo, afinidades eletivas, destino, e ao mesmo tempo criticando a moralidade convencional, a hipocrisia da sociedade. Tudo isso enquanto os prêmios são anunciados lá embaixo? Exatamente. A tensão vai crescendo. A sedução calculada de Rodolphe acontece em contraponto direto com a farsa social dos discursos e das premiações. Culmina com o toque de mãos deles, um gesto carregado de significado. E tem aquele momento impactante da premiação da velha Catherine Leroux, né? Ah, sim. Um momento brutal. A velha senhora recebe uma medalha de prata por 54 anos de serviço na mesma fazenda. Sua figura humilde, curvada, sofrida, contrasta violentamente com a euforia barulhenta e burguesa do evento. É Flaubert mostrando a realidade dura por baixo da superfície. E o Homais ainda escreve um artigo anticlerical para o jornal depois. Claro, aproveitando a deixa para atacar a religião. Mas o que importa é que Rodolphe conseguiu o que queria. Ele semeou a ideia na cabeça da Emma. E ele planeja a conquista com cuidado, né? Com muito cuidado, calcula a reaproximação, usa a tática de apelar para o destino, para a beleza dela, finge um sofrimento, uma solidão que não sente, até que a convença a fazer um passeio a cavalo. E o passeio a cavalo é o cenário da rendição dela. Isso. O cenário da floresta, a intimidade crescente forçada pela situação, a parada numa clareira, a declaração dele meio teatral, mas eficaz, e Emma cede. O encontro na cabana abandonada do lenhador sela o início do caso. E como se desenvolve esse caso?
Começa com medo da descoberta, claro. Tem um encontro tenso com o Binet, o coletor de impostos, que quase os pega. Depois, estabelecem uma rotina de encontros noturnos no caramanchão do jardim. Flaubert descreve a atmosfera de forma bem sensual. Mas a dinâmica entre eles é diferente da que ela teve com o Leão, imagino. Totalmente. Rodolphe pragmático, encara aquilo como uma aventura, um passatempo agradável. Emma, por outro lado, mergulha de cabeça, idealiza a relação, se torna cada vez mais exigente, possessiva. Chega a sugerir que tragam pistolas para os encontros para se defenderem do marido. E Rodolphe acha isso ridículo, claro. Obviamente. O caso vira rotina na primavera, mas a diferença fundamental entre eles fica cada vez mais clara. Ele começa a se cansar. E aí chega a carta do pai dela. Ah, sim. O peru anual e a carta do tio Rouault. Cheia de detalhes da vida no campo. A saúde, a colheita, a solidão dele, a saudade da neta Berta, até a mexera que ele plantou para a menina. Traz um breve momento de nostalgia para Emma, uma lembrança de outra vida. Mas não dura muito. Rodolfo começa a se afastar. Começa a faltar aos encontros. Emma reage com frieza, depois se arrepende, fica desesperada. Busca uma forma de se reaproximar dele, ou talvez de se sentir útil, de dar algum propósito à sua vida medíocre com Charles. É nesse contexto que surge a ideia mais desastrada possível. A operação do pé torto. A infeliz operação do pé torto. Ideia do Omais, claro. Ele leu um artigo sobre um novo método cirúrgico para corrigir o pé torto congênito, a tal estrefopodia, e viu ali uma chance de autopromoção. Usando Charles como instrumento. Exatamente. Convenceu Charles a operar Hippolyte, o rapaz da estalagem que tinha o pé torto, mas que até se virava bem com ele. A ideia era trazer fama para Yonville e, claro, para o médico, e, por tabela, para o farmacêutico que inspirou a coisa. E a Emma, por que ela apoia isso? Ela apoia com entusiasmo. Vê naquilo uma chance de Charles ganhar fama, respeito, status. Talvez isso desse a ela uma base mais sólida, uma posição social melhor, algo que o amor instável e clandestino de Rodolphe não garantia. Ela quer que o marido seja alguém. E o Charles, coitado? Charles, sem muita confiança, mas pressionado por Omais e pela própria Emma, estuda um método. Flaubert detalha os tipos de pé torto, equino, varo, valgo. Ele constrói uma caixa complicada com a ajuda do carpinteiro e do serraviro. E o Hippolyte? Hippolyte é convencido, principalmente porque a operação seria de graça. A operação é realizada, com Omais assistindo e comentando tudo. E o resultado? No início, Omais canta a vitória. Escreve até um artigo triunfalista para o Fanal de Rouen. Mas logo a dor do Hippolyte se torna insuportável. O pé incha, fica roxo, desenvolve gangrena. Meu Deus. Chamam às pressas o Dr. Canivet, o médico mais experiente de Neufchâtel. Ele chega, vê o estrago e não poupa críticas à imperícia, à presunção do Bovary. A única solução é amputar a perna gangrenada, um fracasso retumbante e humilhante para o Charles. E qual a reação da Emma a tudo isso? Nojo. Desprezo absoluto pelo marido. Que pobre homem, ela pensa. Aquela imagem de incompetência e fracasso a joga de volta para os braços de Rodolphe com mais força ainda. O fracasso de Charles parece justificar a busca dela por algo ou alguém superior. A paixão por Rodolphe reacende. E ela ainda faz Charles comprar uma perna de pau cara pro Hippolyte. Sim, um último gesto de, sei lá, talvez culpa, talvez só para mostrar poder sobre o marido. E a partir daí, a situação financeira dela desanda de vez. Ela volta a gastar sem controle. Volta, presentes caros para Rodolphe, roupas, objetos de luxo para si mesma, e entra em cena com força total outra figura sinistra. Lheureux, o comerciante. Ah, o Lheureux, o agiota disfarçado. Exatamente. Como Charles, na sua ingenuidade, tinha dado uma procuração para Emma administrar as finanças, Lheureux a envolve numa teia de empréstimos, vendas a prazo, notas promissórias com juros absurdos. Ele é mestre em explorar a vaidade, o desejo
e o desespero dela. E tem o Justin, né? O aprendiz do Homés. Ah, o Justin! Um personagem secundário, mas importante, o jovem aprendiz que tem uma paixão platônica e silenciosa por Emma. Ele observa tudo, sofre em silêncio e vai ter um papel crucial no final. Emma totalmente endividada e cada vez mais dependente emocionalmente e financeiramente, propõe o que ao Rodolphe? A fuga. Ela propõe que eles fujam juntos, para longe de Yonville, para viverem o grande amor deles. Começa a planejar tudo, compra baús, roupas novas, uma capa caríssima que Leroux vende para ela aceitando um relógio como penhor. Ela planeja os detalhes. Detalhadamente. Marca e desmarca a data da fuga várias vezes, até fixar em 4 de setembro. Mas tem uma questão que Rodolphe evita. A filha, Berta. Exatamente. Ele desconversa, evita o assunto. Para ele, levar a criança junto tá fora de questão. Seria um fardo, um inconveniente. E ele começa a repensar a fuga toda. Começa a refletir friamente. Pensa nos custos, na perda da liberdade, no tédio que inevitavelmente viria depois que a paixão esfriasse. Relembra outros casos que teve, com um cinismo brutal, revirando uma caixa com cartas e lembranças de antigas amantes. Decide que não vale a pena. A solução dele é romper. Sim. E da forma mais covarde e calculista possível. Ele escreve aquela carta. A famosa carta de despedida. Uma obra-prima de falsidade sentimental. Culpa o destino, diz que está fazendo aquilo pro bem dela, para não arruinar a vida dela. Inventa dificuldades financeiras que não tem. Fala da pressão social. E ainda tem coragem de selar a carta. Com um sinete chique que diz amor nel coração, amor no coração. Envia a carta escondida numa cesta de damascos e entregue pelo criado girar para evitar o confronto direto. E como Emma reage ao receber a cesta e ler a carta? É devastador, ela pressente algo ruim. Corre para o sótão para ler em privacidade. A cena é descrita de forma sufocante. O calor, a poeira, a vista da paisagem lá fora, indiferente ao drama dela. O barulho irritante e constante do torno do Binef vindo da rua. E a leitura? Raiva, confusão, dor física, o coração parece que vai explodir. Ela entende a traição, a crueldade calculada. Por um momento, olha para o pavimento lá embaixo e pensa em se jogar. É o primeiro pensamento suicida explícito, mas é interrompida pelo chamado de Charles. E ela adoece gravemente depois disso? Tem um colapso nervoso terrível, febre cerebral, delírios, perde a memória temporariamente. É uma convalescência longa e difícil. Charles cuida dela com dedicação, mas sem entender a profundidade do sofrimento. E depois da doença, ela tenta se agarrar à religião. Tenta. Volta a frequentar a missa, faz leituras piedosas, se aproxima do padre Bournisien. Mas é uma religiosidade meio superficial, mais estética do que profunda. Não encontra paz verdadeira. Tenta fazer caridade, tricotar para os órfãos, visita as senhoras de Yonville, adota uma atitude de resignação, de indulgência universal, cuida da Berta, mas de forma distante. Está numa fragilidade extrema. É nesse estado que o Mais tem outra de suas ideias brilhantes. Exatamente. Sempre ele, né? Sugere que ela vá a Rouen assistir a uma ópera com um tenor famoso na época, um tal Lagarde, para distrair o espírito, como ele diz. E lá vai ela para Rouen, a viagem na diligência Lago Londrina. O teatro. Sim, Flaubert descreve a atmosfera do teatro, o público burguês de Rouen. A ópera é Lucia de Lammermoor, uma história de amor trágico, casamento forçado, loucura. E Emma se identifica totalmente com a heroína. Intensamente a música, a performance do tenor Lagardy, a história, tudo aquilo mexe profundamente com ela. E no intervalo, quem ela encontra? Léon. O próprio. Léon voltou de Paris, está mais seguro de si, mais confiante, menos tímido. A conversa flui imediatamente, como antes. Marcam um encontro. E Léon está determinado a conquistá-la desta vez. Totalmente, ele pensa, tenho que possuí-la. O encontro é marcado na Catedral de Rouen. Uma cena incrível. Descreva um pouco. O ambiente imponente da catedral, Emma tentando talvez buscar alguma força ali, Léon a seduzindo,
E a interrupção cômica e irritante do guia da catedral, que insiste em mostrar os túmulos dos Amboise e a estátua de Jeanne de Poitiers. Quebrando totalmente o clima. Completamente. E dali saem para a famosa cena da carruagem fechada. Ah, a carruagem. A carruagem com as cortinas abaixadas, percorrendo as ruas de Rouen por horas e horas, sem rumo aparente. Flaubert não descreve o que acontece lá dentro, mas deixa absolutamente claro: o adultério com Léon é retomado ali. E começa uma nova rotina de adultério. Uma nova rotina. Viagens semanais a Rouen, sempre às quintas-feiras, com a desculpa de ter aulas de piano com uma inexistente Mademoiselle Lempereur, uma mentira que Omai, sem querer, ajuda a sustentar, elogiando a dedicação dela à arte. E como são esses encontros em Rouen? Acontecem num quarto alugado no Hotel de Boulogne. São encontros cheios de paixão, um luxo discreto que ela tanto desejava. Passeios de barco no rio, juras de amor eterno. Mas a dinâmica começa a mudar. Como assim? Emma se torna cada vez mais intensa, exigente, possessiva. O amor dela é devorador. Léon, que no início estava entusiasmado, começa a se sentir desconfortável, sufocado por essa intensidade. As mentiras constantes para encobrir o caso também pesam, como aquele incidente dos recibos falsos que ela inventa. E as dívidas? Só piorando, imagino. Vertiginosamente. L'Heureux não dá trégua, continua empurrando mercadorias, empréstimos, renovando notas promissórias com juros cada vez maiores. Emma chega a ir a um baile de máscaras em Rouen, uma tentativa desesperada de viver alguma fantasia. Mas a realidade financeira a alcança. L'Heureux executa a dívida. O aviso de penhora chega. É o começo do fim. Ela entra em pânico total. Pânico absoluto. Começa a corrida desesperada por dinheiro. Pede ajuda a Leroux, que se recusa com um cinismo cruel. Tenta outros. Tenta Guillaume Amin, o tabelião, que em troca da ajuda, tenta seduzi-la de forma repulsiva. Ela foge de lá enojada. Procura Binet, o coletor, que fica horrorizado com o pedido e a rejeita. Deposita suas esperanças em Léon. Mas Léon também falha. Falha. Ele promete tentar conseguir o dinheiro, mas não consegue, ou talvez não se esforce o suficiente. Emma percebe que não pode contar com ele. Resta apenas uma última, desesperada esperança. Rodolphe. Ela o procura no castelo dele, La Rochette. É o confronto final. Como é esse encontro? Ela chega transtornada. Declara seu amor de forma desesperada, relembra os momentos deles e finalmente implora pelo dinheiro. 3.000 francos para evitar a penhora. E a resposta dele? Brutal, fria, definitiva. Não tenho, ele diz. Depois, não posso. E finalmente, não emprestaria. É a rejeição final, sem qualquer disfarce ou falsa compaixão. E Emma explode. Explode em fúria e desespero. Joga as abotoadoras que ele tinha dado de presente no chão, relembra as promessas não cumpridas, o sofrimento que ele lhe causou. Mas nada o comove. É o fim da linha para ela. Não há mais para onde correr. Sai dali desnorteada. Completamente desnorteada. Caminha pelos campos, sem rumo. A decisão está tomada em sua mente. Vai direto à farmácia do Omais. E encontra quem lá? Encontra Justin, o jovem aprendiz, sozinho na cozinha da farmácia, que Flaubert descreve como um cafarnaum, uma bagunça caótica, cheia de tralhas. E ela o manipula para conseguir o veneno. Sim. Com uma mistura de sedução e autoridade, ela o convence, ou melhor, o engana, para que ele lhe dê a chave do cafarnaum interior, o laboratório onde Omais guardava substâncias perigosas. Ela entra, pega um frasco azul de veneno, arsênico, e ingere o pó branco diretamente do frasco. O ato final. A agonia é rápida e terrível, né? Terrível. Os primeiros sintomas aparecem logo. Um gosto metálico na boca, frio, depois vômitos violentos com uma areia branca. A dor excruciante no estômago, as convulsões. Charles entra em desespero total ao encontrá-la assim. Chamam os médicos. Sim. Charles chama Omais, que corre para ajudar com seus conhecimentos limitados. Chama um canivete novamente
E por fim, mandam buscar o grande médico de Rouen, o Dr. Larivière, uma figura quase mítica de competência e autoridade. E a chegada de Larivière, É imponente. Flaubert o descreve como um homem experiente, desdenhoso de cruzes, títulos e academias, quase um deus da medicina. Ele examina Emma rapidamente e percebe na hora, com o olhar, que não há absolutamente mais nada a fazer. Ou mais tenta impressioná-lo com sua pseudo-erudição, mas Larivière mal lhe dá atenção. A sentença está dada. e venha o padre Bournisien para a extrema unção. Sim, o abbé Bournisien administra os últimos sacramentos. Emma tem um breve momento de lucidez, pede um espelho, vê seu rosto desfigurado pela dor e chora. Pede para ver a filha Berta. Um encontro doloroso. Extremamente. A inocência assustada da criança contrastando com a agonia da mãe. E então, no silêncio do quarto, ouve-se um som vindo da rua. O cego cantando aquela canção popular. Souvent la chaleur d'un beau jour. Exatamente. Muitas vezes o calor de um belo dia faz sonhar com o amor. A canção fala de amor, sol, juventude, um contraste cruel e irônico com a cena da morte. Emma ouve, tem um último grito terrível, gutural, o cego, uma convulsão final. E tudo acaba. Flaubert descreve o corpo dela após a morte, já sem vida. Um final trágico. E o epílogo da história? O que acontece depois? O epílogo é igualmente sombrio. O luto de Charles é devastador. Ele fica completamente perdido, agarrado às lembranças. O mais, por outro lado, está em plena atividade. Se autopromovendo, como sempre. Exatamente. Escreve cartas, publica um artigo sentimentaloide no jornal, organiza o funeral com eficiência, sempre buscando destaque. Tem até um debate hilário e patético entre ele e o padre Bournisien durante a vigília, sobre religião versus ciência, sobre o celibato dos padres. E o pai da Emma, o tio Howard, chega por enterro. Chega arrasado. No enterro, Charles tem um colapso, quer ser enterrado junto com ela, precisa ser contido. O Homais observa tudo e faz comentários críticos sobre os presentes, sempre julgando. E o declínio de Charles continua. Continua e se aprofunda. Ele vive assombrado pela memória da Emma. Acaba descobrindo as cartas de Lheureux, as notas promissórias e, por fim, encontra a carta de ruptura de Rodolphe no sótão. A confirmação das traições e das dívidas o destrói por completo. Ele vende os bens, fica pobre. Vende tudo, vive na miséria, rompe com a própria mãe, que o culpa pelo desastre, apega-se cada vez mais à filha Berta, mas negligencia a si mesmo, a profissão, tudo. Tem um encontro final e melancólico com Rodolphe na rua. E o que ele diz? Mostra a carta de Rodolphe, a prova da traição, e diz apenas com uma resignação terrível: a culpa é da fatalidade. Pouco tempo depois, Charles morre sentado no banco do caramanchão do jardim, o mesmo lugar dos encontros de Emma. Morre de coração partido, literalmente. Um fim triste para ele. E o destino dos outros personagens? Berta. Ou mais. Berta, a órfã, acaba sendo enviada para morar com uma tia pobre e termina trabalhando numa fiação de algodão. Um destino cruel para a filha dos Bovary. E o mais? Ou mais triunfa, imagino. O mais triunfa espetacularmente. Ele prospera, livra-se da concorrência médica em Yonville, atrai todos os clientes, ganha prestígio, publica obras pseudocientíficas inúteis, bajula as autoridades e, depois de muita insistência em manobras, finalmente consegue a tão sonhada Legião de Honra. É o retrato da mediocridade que vence, né? Exatamente. É a crítica mais ácida de Flaubert à sociedade burguesa da época. A mediocridade pomposa, autossatisfeita e sem escrúpulos que prevalece. É um desfecho realmente amargo. Esses trechos que a gente comentou mostram claramente essa trajetória trágica, né? Os sonhos românticos da Emma batendo de frente com a realidade sensal da vida provinciana. As pressões sociais, financeiras, o tédio existencial,
Tudo isso somado às escolhas que ela faz e as dos homens ao redor dela também, claro, a conduzem por esse caminho de adultério, dívidas e, finalmente, a autodestruição. Fica muito evidente a crítica do Flaubert à burguesia, à superficialidade das convenções, a essa idealização romântica que não encontra espaço no mundo real. Personagens como o Homais, com sua ambição e auto-engano, e Lheureux, com sua ganância predatória, pintam um quadro bem sombrio dessa sociedade. Sem dúvida. E a trajetória da Emma levanta questões muito profundas que continuam atuais, sabe? Sobre desejo, sobre liberdade, especialmente a feminina naquela época tão restritiva, sobre o tédio, essa busca incessante por algo que preenche um vazio existencial que talvez nem tenha nome. As consequências das ações dela e também das de Rodolphe, de Leanne, reverberam de forma devastadora. Flaubert disse aquela frase famosa: Madame Bovary c'est moi. Madame Bovary sou eu. Talvez o poder duradouro desta história resida justamente aí, na forma como, mesmo em contextos tão diferentes hoje, a gente ainda consegue reconhecer ecos das lutas internas, das aspirações frustradas, das complexidades das relações humanas que ele tão brilhantemente retratou nessas passagens. Fica aí a reflexão. Uma reflexão necessária. É uma obra que continua nos desafiando. Com certeza. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.